Este é o trabalho 3 da disciplina de Programação Concorrente Distribuída, ministrada pelo professor Dr. Álvaro, da Universidade Unifesp, feita por mim, Dayana, e a aluna Isadora. Para explicar o nosso código, eu vou começar explicando sobre a principal função do programa, que é a main, e então vou passar uma visão mais geral do código aqui. O argumento recebido na main é o número de threads, então MPI _init pega esse número e inicializa a execução do MPI. O com_size ele define o número de processos e atribui em num process. Para então, o rank ele passa o ID do processo que está sendo executado. Então, vai executar a função inicializa, que vamos explicar posteriormente, mas adiantando, ela vai criar e inicializar as matrizes do jogo, para então executar o jogo da vida, e ao terminar, ele verifica se o número de gerações é par ou é ímpar, para saber se a matriz final está em tabuleiro 1 ou tabuleiro 2. Então, chamamos a função MPI_redux, que vai reduzir os valores de vivos, que foram atribuídos aqui, em todos os processos para um único valor em total. Então, se o ID processo é 0, significa que terminou e pode mostrar o resultado final de vivos. Então, finaliza a execução do MPI e mostra o tempo total de execução. Agora, depois de eu ter explicado a visão geral do código, vamos falar melhor sobre as funções utilizadas na main. Então, aqui definimos o tamanho do tabuleiro, o número de gerações e o valor para utilizar no sRange. Então, definimos algumas variáveis globais e a primeira função é a inicializa. Primeiro, ela calcula a quantidade de linhas para cada processo, ou seja, se o tamanho é 2048 e foi definido 2 processos, cada um irá tratar 1024, se 4, 512 e assim por diante. Então, cria 2 vetores de tamanho linhas mais 2, chama sRange para gerar os números aleatórios, e então vamos executar o laço para criar as matrizes e preenchê-las. O laço vai até linhas mais 1 por causa das bordas da matriz, já que também adicionamos 2 aqui na criação dos vetores. Então, aqui cria as colunas para cada espaço do vetor, para então preencher a matriz, que faz se i está em uma posição de borda, ou seja, i igual a 0 ou i é igual a linhas mais 1, preenche a matriz com 0. Caso contrário, preenche com valor aleatório de 0 ou 1, gerado pelo sRange. A segunda matriz preenche ela com 0 mesmo. Olá, eu sou Isadora e continuando a explicação do programa, eu vou falar sobre a parte principal dele, que executa a verificação das células vivas. Bom, olhando aqui da main, depois da função inicializa, tem a função da vida. E dentro dessa função jogo da vida, jogo da vida, executa-se o laço das 2000 vezes e dentro dele tem uma função que seta as novas gerações, que é o setNewGeneration. Olhando a setNewGeneration, tem uma verificação para saber se o programa requer um ou mais processos, que é esse if. E se for um processo só, ele executasse uma
programa de forma serial. Então ele executa essa função copia, que nada mais é do que copiar a matriz gerada inicialmente e é feita com copia. Já no caso em que há mais de um processo, é chamada função recebe e envia dados, e realiza a concorrência de acordo com a quantidade de processos. Já no caso há mais de um processo, é chamada função recebe e envia dados. Olhando essa função, ela é realizada de acordo com a quantidade de processos que é informada na execução do comando MPI run. Usa-se o MPI send para enviar a linha da matriz a ser verificada na iteração, e o MPI receive para receber a matriz. Então aqui ele permite que faça a verificação das bordas da matriz, né? Agora eu vou comentar sobre os desempenhos do programa explicado anteriormente, comparado ao programa implementado utilizando o OpenMP. Para realizar a comparação entre os programas, eles foram executados utilizando diferentes quantidades de threads, que foram utilizados utilizando 1, 2, 4 e 8 threads, em que foi cronometrado o tempo de execução de cada um. Com base nesse gráfico do tempo de execução dos códigos em MPI e OpenMP, é possível perceber que o tempo de execução entre os dois programas foi próximo quase em todos os testes. Mas nos testes com uma thread e com 4 threads, a implementação do MPI ela foi mais rápida comparado ao OpenMP, mas a diferença entre os tempos foi pequena. Analisando agora o gráfico de eficiência, é possível perceber que a implementação com o MPI, a cada vez que se aumentava o número de threads, também aumentava a sua eficiência, tendo uma queda só quando o número de threads foi igual a 8, pelo fato da máquina possuir só 4 núcleos. Mas fazendo uma comparação de eficiência, o MPI se sobressaiu quando comparado ao OpenMP. E esse foi o trabalho.